Amados irmãos e irmãs, hoje quinta-feira, dia 18 de setembro de 2025, esse é o momento de oração de todos os dias. Unamos, pois, o nosso coração ao coração de Deus e nos entreguemos, portanto, à sua misericórdia. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, e descanso eu vos darei, diz o Senhor. Mateus capítulo 11, versículo 28. A Bíblia é a palavra de Deus que habita o nosso coração. A Bíblia é a mensagem de Deus, o seu amor a cada um de nós. Quero ouvir o Senhor quer nos falar, quero abrir o meu coração, voltarei-me inteiramente para ti e ouvirei a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus que habita o nosso coração. A Bíblia é a mensagem de Deus, o seu amor a cada um de nós. Vamos ouvir atentamente a palavra do Senhor. Vamos ouvir atentamente o que Ele quer falar a cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um fariseu convidou Jesus para ir comer com ele. Jesus entrou na casa dele e pôs-se à mesa. Uma mulher pecadora da cidade, quando soube que estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro cheio de perfume e, estando aos seus pés, por detrás dele, começou a chorar. Pouco depois, suas lágrimas banharam os pés do Senhor, e ela os enxugava com os cabelos, beijava-os e ungia com o perfume. Ao presenciar isto, o fariseu que o tinha convidado dizia consigo mesmo: se este homem fosse profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que o toca, pois é pecadora. Então Jesus lhe disse: Simão, tenho uma coisa a te dizer. Fala, mestre, disse ele. Um credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou ambos a sua dívida. Qual deles amarás mais? Simão respondeu: ao meu ver, aquele a quem ele mais perdoou. Jesus replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse-lhe a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para lavar os pés, mas esta, com suas lágrimas, regou-me os pés e enxugou-os com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não cessou de beijar-me os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com o perfume, ungiu-me os pés. Por isso te digo, seus inúmeros pecados lhe foram perdoados, porque ela tem demonstrado muito amor, mas ao que pouco me perdoa, pouco ama. E disse a ela: perdoados te são os seus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer então:
quem é esse homem que até perdoa pecados? Mas Jesus, dirigindo-se à mulher, disse-lhe: tua fé te salvou, vai em paz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vê o que Jesus diz aqui no finalzinho? Tua fé te salvou, vai em paz. Nós também podemos ser salvos pela fé, se nós confiarmos no Senhor, se nós buscarmos o Senhor inteiramente. Os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela demonstrou muito amor. Lucas capítulo 7, versículo 36 a 50, que fala para nós sobre a pecadora perdoada. É o evangelho de hoje, desta quinta-feira. Um fariseu veio e pois convida Jesus para fazer um banquete, uma refeição em sua casa. E Jesus, portanto, aceita. Jesus vai e entra na casa desse fariseu e coloca-se à mesa. Portanto, uma mulher, da qual ela era, pois, conhecida na cidade como pecadora, ela soube que Jesus estava ali, na casa do fariseu, naquele momento. Ela, pois, trouxe em suas mãos um frasco de perfume, muito caro, um vidro de alabastro. Ela chorava muito e banhava, pois, os pés do Senhor, e com as lágrimas toda lavava os pés do Senhor e enxugava-os com os seus cabelos. Cobria o Senhor, portanto, com muitos beijos. E o Senhor estava todo perfumado com esse perfume que ela derrubou em seus pés e ali perfumava-os. O fariseu, portanto, criticava, vendo, pois, aquela mulher tocar em Jesus. Toda aquela cena chocava o fariseu. E ele pensava consigo mesmo: se esse homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está lhe tocando, pois é uma pecadora. Eram as palavras dele. É uma pecadora. Ele criticava o Senhor por permitir que aquela mulher tocasse nele, que ficasse ali junto dele. Simão, tem uma coisa para te dizer. Lucas capítulo 7, versículo 40. E ele então diz lá: fala, mestre. Jesus disse a ele: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata, o outro 50. Como não tivessem eles com que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Portanto, Simão lhe respondeu a Jesus, dizendo: acho que aquele o qual perdoou mais. Jesus, portanto, vê que ele falou corretamente, que ele foi certeiro. Mas só que faltava uma coisa. Desde que aquela mulher entrou, começou a banhar os pés do Senhor com as lágrimas, a enxugá-lo com os cabelos. Foi o que ele não fez. Deu água para lavar os pés do Senhor. Beijou-os todo o tempo o pé do Senhor. E o Senhor não recebeu nenhum beijo de saudação naquele momento. Perfumou os pés do Senhor, qual não foi recebido do fariseu naquele momento. Portanto, Jesus disse a ele, àquele momento, né? Por isso, os seus números pecados, não é que não. Simão, vês essa mulher, desde que entrei em tua casa, não me desse água para lavar os pés, e ela lavou com suas lágrimas, regou com os meus pés, enxugou com seus cabelos. Não me desse um ósculo, mas ela, desde que entrou, não cessou de beijar os meus pés.
Não ungiste a minha cabeça com óleo, mas esta com o perfume ungiste meus pés. Por isso eu digo, os seus inúmeros pecados foram perdoados, porque ela tem demonstrado muito amor, mas ao que pouco se perdoa, pouco se ama. Portanto, o fariseu convidou o Senhor, mas ele não tinha muito amor no coração. Tinha pouco amor, portanto, foi perdoado pouco, enquanto aquela mulher foi perdoada muitas vezes. Por quê? Porque ela demonstrou muito amor. E é isso que também nós devemos fazer, demonstrar muito amor pelo Senhor. E veja que ele fala aqui, perdoados te são seus pecados. Aqueles que ali estavam diziam, quem é esse que até perdoa os pecados? Quem é esse homem até perdoa os pecados? E Jesus disse àquela mulher, a tua fé te salvou. Portanto, se nós temos fé em Deus, nós estamos salvos. Mas se nós não temos fé, não confiamos, estamos condenados. Portanto, que nós possamos buscar fortalecer a nossa fé mais e mais e poder estar sempre com o coração voltado a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, e para sempre seja louvado, amados irmãos e irmãs, que nós possamos ter uma quinta-feira abençoada na alegria e na glória do Pai. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus, que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Amém.